Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos e irmãs, uma vez mais Deus nos envia uma belíssima mensagem. Para ouvi-la, que possamos abrir os nossos corações. Eu me chamo Luiz Cláudio e a palavra que quero compartilhar com cada um de vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, do versículo 54 ao 59. Os sinais dos tempos. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem uma chuva. E assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, Jesus lamenta que os seus ouvintes sejam capazes de interpretar os sinais do tempo e não captem os sinais dos tempos que representam a chegada do reino de Deus entre eles. Não descobrem nele e nos seus sinais a importância do momento em que vivem. Portanto, Jesus repreende os seus contemporâneos, que sabem distinguir os sinais meteorológicos, mas não o sinal que é Ele mesmo, o Filho unigênito, enviado pelo Pai para a salvação de todos. Compreender o tempo em que vivemos é compreender as intenções de Deus que, em todo o tempo, sobretudo pelo mistério da Igreja e do sacramento, torna atual o mistério de Jesus com toda a sua eficácia salvífica. Saber fazer previsões do tempo, analisando os dados da meteorologia, implica uma atenção interessada. Se não estivermos realmente interessados e atentos para nos darmos conta da importância do tempo como tempo para exercer a justiça e a caridade, corremos sério risco. Há que reconciliar-se radicalmente com aqueles com que estamos em conflito. Caso contrário, podemos cair no redemoinho do não perdão, donde não sairemos sem danos. É como se Jesus apontasse o sinal do tempo por excelência, que é Ele mesmo como sinal de salvação, mas só para quem se compromete a viver como reconciliado, isto é, na paz, na justiça e na bondade. É na história que podemos compreender as intenções de Deus e não fora dela. Daí a atenção que devemos dar aos sinais dos tempos. Deus atua dentro do tempo. É também no tempo que responde às nossas interrogações. Quantas vezes lhe fazemos perguntas na oração e encontramos as respostas na vida? Pois no tempo que havemos de ler os sinais de salvação e de perdição. O sinal da salvação por excelência é sempre Cristo, com seu mistério pascal,
Ele salva-nos à medida que, lendo os sinais dos tempos e confrontando-os com a palavra, deixamos que ela mesma, a palavra, produza fruto em nós. E no nosso tempo, pondo em prática a palavra, permitimos a Deus fazer muito mais do que podemos esperar. Um dos sinais do nosso tempo é a chamada globalização, em que passamos de um mundo dividido e fragmentado. Os meios de comunicação, que podem ser instrumentos de divisões e de guerra, também podem e devem tornar-se instrumentos de união e de paz. Para isso, todos os homens de boa vontade e particularmente nós, os crentes, havemos de superar a tentação do individualismo que fragmenta e dar espaço à unificação da nossa pessoa e à união entre os homens. Como crentes, temos a certeza de que Cristo habita nos nossos corações e que, fundados e radicados na sua caridade, podemos ser repletos da plenitude de Deus e alcançar a unificação do coração e de todas as nossas faculdades e forças. A unificação da nossa pessoa, São Paulo indica-nos os meios para isso. A humildade, a mansidão, a paciência e o suportar amoroso de nossas índoles. A chave que temos ao alcance das mãos para contribuirmos para a unidade entre os homens é procurar tudo que une e deixa de parte tudo que divide. Com esta chave, chegaremos à unificação pessoal, comunitária, social e planetária, vivendo e realizando este projeto. O nosso tempo, que está sob o signo de Jesus, tornar-se-á um tempo de claridade, iluminado pela luz da salvação. E, com Cristo e como Cristo, tornamo-nos instrumentos de unidade e de paz. A exemplo do fundador, sintonizando com os sinais dos tempos e em comunhão com a vida da Igreja, queremos contribuir para instaurar o reino da justiça e da caridade cristã no mundo. Queremos participar na construção da cidade terrena e na edificação do corpo de Cristo, empenhando-nos sem reserva no advento da nova humanidade. Muitas vezes nós, como os conterrâneos de Jesus, temos um coração duro, não sabemos olhar em profundidade e não descobrimos ou não queremos descobrir o sentido dos acontecimentos, inclusive olhamos para o outro lado, se o que vemos nos compromete. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que devemos saber reconhecer o tempo em que estamos vivendo. Vivemos os últimos tempos, tempo de edificação do reino de Deus na história dos homens, tempo de fazer com que o mistério da cruz e da ressurreição produzirem frutos de fraternidade, justiça e solidariedade, tempo de presença do Espírito Santo na vida de todos, tempo de crescimento no amor e na verdade, tempo de reconciliação, de construção da paz e da vida nova, tempo de sentir os apelos do reino que se manifestam na história, apelos para nos comprometermos com os pequenos, apelos para celebrarmos o Deus atuante da história. Pai, corrija a negligência que me impede de entregar-me inteiramente a Ti sem demora. Torna-me hábil para as coisas do Teu reino. Cura minha cegueira, Senhor, e dai-me a luz do Teu Espírito para ver a profundidade das pessoas. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos.
Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.